e amigas, alunos e alunas do canal Geotech Marcelo Souza. É com muito carinho que vamos dar início a mais uma videoaula em nosso canal. Hoje o tema é América Anglo-Saxônica. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe essa videoaula. Vamos entender a origem da América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é uma região do continente americano formada pelos Estados Unidos e o Canadá. Então, dentro do continente americano, nós temos os Estados Unidos e o Canadá, que pertence à questão anglo-saxônica. Apesar do termo anglo-saxônico, está entre aspas, fazer referência aos países que possuem como língua oficial o inglês, apenas os Estados Unidos e o Canadá são considerados como parte dessa regionalização, pois o elemento unificador não é o idioma, mas sim as características econômicas e socioculturais. Então, não ficar preso apenas à questão da língua, quando se tratar da questão anglo-saxônica, né? Lembrando que as características principais são econômicas e socioculturais. Dando sequência, como os Estados Unidos e o Canadá são os únicos países desenvolvidos da América e estabelecem muitas relações entre eles, convencionou-se agrupá-los em uma única região. Os demais países do continente, no caso aqui o continente americano, integram a América Latina, onde predomina o subdesenvolvimento e a dependência econômica. Então, explicando essa parte aqui, explicando melhor aqui, estou fazendo uso da caneta, quando se fala da outra parte do continente americano, a não ser a anglo-saxônica, que nós chamamos de América Latina, o que predomina na América Latina? O subdesenvolvimento e a dependência econômica. Quando fala subdesenvolvimento, nós chamamos de países pobres. Esses países pobres têm uma forte dependência econômica com os países ricos, que nós chamamos de desenvolvidos. Então, tanto os Estados Unidos como o Canadá, que pertence à América Anglo-Saxônica, são países desenvolvidos. Então, mesmo estando no mesmo continente, né, os países pertencentes à América Latina dependem muitas das vezes, né, dos Estados Unidos e do Canadá quando se fala de recursos econômicos. Diferentemente da América Latina, onde predominou a colonização espanhola e portuguesa do tipo de exploração, os Estados Unidos e Canadá foram colonizados pela França, parte do Canadá, ou seja, uma parte do Canadá a França colonizou. Nós chamamos a província de Quebec, mas o Canadá é muito grande, então a outra parte, que é maior, foi colonizada pela Inglaterra, pelos ingleses, né? Então, os Estados Unidos e a maior parte do Canadá, a Inglaterra os colonizou, que desenvolveu um modelo de colonização diferente das que ocorreram nos demais países da América. Vamos entender isso aí. Então, na América Latina, né, ocorreu uma colonização do tipo exploração. Nós vamos ver que na América Anglo-Saxônica, né, nos Estados Unidos e no Canadá, o tipo de colonização foi diferente. Qual foi o tipo de colonização? Foi
colonização de povoamento, que ocorreu nessas duas nações, Estados Unidos e Canadá. As metrópoles incentivavam a fixação permanente e desenvolvimento da colônia, pois acreditavam que, quanto mais desenvolvida fosse a colônia, maior seria seu lucro. Assim, grandes contingentes populacionais migraram da Europa, movidos principalmente pelos problemas sociais, econômicos e religiosos de seu país de origem e pela grande perspectiva de prosperidade nessa nova terra. Qual seria a nova terra? Os Estados Unidos e o Canadá. Então, muitas pessoas migraram da Europa por causa dos problemas sociais, econômicos e religiosos que a Europa estava vivenciando. Migraram para a América anglo-saxônica. Lembrando que a colonização na América anglo-saxônica era diferente da América Latina. Na América anglo-saxônica, colonização de povoamento. Então, qual era o objetivo? Era o que? As metrópoles incentivavam a fixação permanente e o desenvolvimento da colônia. Então, não tinha só o objetivo de explorar a colônia, mas sim fixar permanente o desenvolvimento da colônia, porque os povos tinham o objetivo de construir e constituir suas famílias nesse novo mundo. Como esses migrantes tinham a intenção de construir um novo mundo, uma nova Europa, foi necessário criar uma série de infraestruturas que permitissem aos europeus viverem com uma qualidade de vida semelhante àquela que possuíam na Europa. Com isso, um período colonial nos Estados Unidos e Canadá foi marcado por um grande desenvolvimento econômico, mercantil e manufatureiro. Então, os migrantes que vieram da Europa vieram com o objetivo, de povoar a região dos Estados Unidos e do Canadá. E está até entre aspas aqui, o objetivo deles era vir para um novo mundo, uma nova Europa, ter aquela qualidade de vida que eles tinham na Europa antes dos problemas financeiros, os problemas religiosos, os problemas de infraestrutura. Então, isso foi, um propósito, um objetivo que os migrantes saíram da Europa, da Inglaterra, e foram colonizar a questão dos Estados Unidos e do Canadá, chamado colônia de povoamento, E com isso fizeram o quê? Um grande desenvolvimento, econômico, mercantil e manufatureiro. Mercantil, muitas mercadorias, eram comercializadas, e transformação do produto. Manufaturar é você transformar um produto, você vai agregar valor, você vai ganhar mais capital. Embora parte do lucro das atividades econômicas ficasse para os colonizadores, outra parte desse dinheiro era investida no desenvolvimento da própria colônia, com a criação de estradas, cidades e o desenvolvimento de manufaturas e técnicas de produção que garantissem o aumento gradativo da produtividade. Então, olha que estratégia, olha que geopolítica, Parte do lucro das atividades econômicas era para ficar em que lugar? Na própria colônia. É lógico, assim foram surgindo o quê? Desenvolvimento da colônia, criando o quê? Estradas, cidades, transformando o produto, que é a questão das manufaturas,
ampliando as questões das técnicas de produção, né? E com isso, iam garantindo o quê? O aumento gradativo da produtividade, né? E isso foi um marco para o Canadá e os Estados Unidos desenvolver. Tornaram-se grandes potências mundiais. O desenvolvimento dessas infraestruturas foi fundamental para garantir a autonomia política e econômica desses países após sua independência, já que, como possuíam um adiantado desenvolvimento econômico e de manufaturas, esses dois países não tiveram dificuldades para ingressar na lógica imperialista mundial e para se industrializar, sem depender de capital ou tecnologia de fora, ou seja, dos estrangeiros. Com isso, essas duas nações se desenvolveram rapidamente, tornando-se grandes potências econômicas e militares. Então, desde o período colonial, né, chamado colônia de povoamento, que ocorreu na América anglo-saxônica, né, os migrantes que vieram da Europa, que saíram da Inglaterra e foram para essa região, deixaram parte de seu lucro na colônia, né? Então, quando surgiu a independência, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, esses países já possuíam o quê? Um adiantado desenvolvimento econômico e na parte de manufaturas, de transformação de produto, que agregava valores, que somava-se a capitais. Então, o que acontece? Não precisou, né, de ficar pegando dinheiro emprestado com estrangeiros, né? Então, desenvolveram rapidamente, tornando-se grandes potências econômicas e militares, os Estados Unidos e o Canadá. Nós temos aqui um mapa da América anglo-saxônica. Vamos ver o mapa do local que estamos estudando. Então, nós temos aqui, né, essa partezinha onde eu estou marcando aqui. Estados Unidos, Canadá. Lembrando que essa parte aqui do Alasca pertence aos Estados Unidos da América. Então, essa partezinha que nós chamamos de anglo-saxônica. Lembre-se, não somente pela língua inglesa, mas pelas características econômicas e socioculturais que tem os Estados Unidos e o Canadá. Os demais daqui para baixo nós chamamos da América Latina, né, que são países subdesenvolvidos, né, que têm uma dependência econômica muito grande com os países desenvolvidos. Eu deixo aqui o meu valeu, galera, né? Mais uma vez, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Geotech Marcelo Souza, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe essa videoaula e eu aguardo vocês na próxima videoaula em nosso canal.